Queridos amigos, uma boa noite. É um prazer estar convosco. É bom poder saudar aqueles que nos assistem através deste meio de comunicação que a tecnologia permite, que é a transmissão feita a partir do auditório da Igreja Adventista de Setúbal. Bem-vindos àqueles que nos acompanham. Nós estamos no quinto tema desta série Pessoas Comuns, Vidas Extraordinárias. Já tivemos a oportunidade ao longo das últimas semanas de analisar a vida de pessoas que, como nós, que não se destacam nem pela inteligência, nem pela beleza, nem por qualquer outro fator que faça delas pessoas excessivamente distintas na sociedade, mas que foram capazes de experiências verdadeiramente memoráveis. E hoje nós vamos estudar a vida de alguém que, sendo uma pessoa absolutamente comum, pôde fazer verdadeiramente uma grande diferença. Mas já vamos falar sobre este homem, vamos falar sobre este personagem bíblico que tantas lições tem a nos ensinar. E vamos acompanhar um pouquinho da sua vida. De qualquer das formas, gostaria de aproveitar este momento também para fazer alguma divulgação daquele que é o nosso programa que está previsto para as próximas semanas, para os próximos meses. Hoje estamos a terminar esta pequena série que tem como título Pessoas Comuns, Vidas Extraordinárias. Na realidade, a Bíblia tem muitas mais personalidades interessantes e que por vezes são pessoas tão discretas que quase não são conhecidos da grande maioria dos estudantes da Bíblia. Contudo, nós vamos encerrar esta série porque ela tinha como objetivo justamente preencher uma lacuna na nossa programação e no próximo domingo nós estaremos, com a ajuda de Deus, a ter aqui na nossa igreja um programa muito especial que convidamos a todos aqueles que aqui estão, convidamos aqueles que habitualmente são os nossos companheiros nestas transmissões, a que possam também ouvir pessoalmente ou assistir através desta transmissão da internet, que é a Semana de Oração de Jovens. Esta Semana de Oração, ela começará, portanto, no próximo sábado, dia 14, no dia 15, domingo, de hoje a 8 dias, nós teremos, portanto, a transmissão feita a partir daqui e todo o resto da semana, portanto, acontecerá também este programa sempre às 8h30 da noite, será, portanto, de domingo a sexta-feira e a conclusão será, portanto, no sábado, dia 21 de março. Depois, no dia 22 de março, nós vamos então, depois de terminada a Semana de Oração dos Jovens, então começaremos um novo programa evangelístico. E nós já tivemos a oportunidade, aqueles que são frequentadores habituais deste espaço enquanto local de culto, já sabemos do programa que vamos começar, que é o programa Bíblia Mais. É uma escola bíblica onde pessoas que têm interesse em conhecer mais da Palavra de Deus, que estão a entrar em contato com a Bíblia e com o Evangelho e que têm como objetivo justamente aprofundar o seu conhecimento, o seu relacionamento com Jesus, são estas as pessoas a quem se dirige este novo programa de estudo da Bíblia. Aqueles que já são cristãos, aqueles que já têm um relacionamento firmado com Jesus e que querem ampliar ainda mais os seus conhecimentos, vão encontrar neste novo programa também alguma coisa extremamente interessante. E a verdade é que existem muitos filhos de Deus que têm experimentado uma alegria e um prazer muito especial em cumprir a missão que Jesus deixou aos seus discípulos, que é de ir pelo mundo e fazer novos discípulos anunciando o Evangelho. Para estas pessoas que têm o hábito de testemunhar, têm o hábito de partilhar o Evangelho, os ensinamentos da Bíblia, com amigos, com familiares, com colegas na universidade ou na escola, com amigos ou com pessoas com quem se relacionam, que fazem parte do seu círculo de influência, para estes que têm o hábito de partilhar a palavra de Deus, este também é o programa ideal, porque é aqui que você vai aprender dicas, vai aprender ideias, vai aprender sugestões de como poder partilhar de forma mais entusiasmante a palavra de Deus. Posso dizer-vos, e isto, perdoe-me aqui, é um pequeno parênteses dentro desta parte publicitária, eu tenho, como pastor, tido o privilégio de estudar a Bíblia com várias largas centenas, talvez já passe mais de 1 milhar de pessoas com quem tive a oportunidade de estudar a Bíblia ao longo dos anos que sou pastor. E digo-vos, é um encantamento permanente. Isto me faz sentir cada dia mais entusiasmado com as verdades
que a Bíblia tem a ensinar, com a relevância que estes ensinamentos têm para cada ser humano, têm tido para a minha vida, têm tido para a vida das pessoas que eu conheço, da minha família. E digo-vos, queridos amigos, é apaixonante, é entusiasmante perceber como a palavra de Deus, todas as suas ideias, elas se encaixam, elas corroboram umas com as outras. A palavra de Deus e a revelação divina são de tal forma coerentes que não há pontas soltas. Não há pontas soltas. Quando estudamos a Bíblia com honestidade, percebemos que tudo se encaixa. Mesmo aquilo que alguns intelectuais, que alguns críticos da Bíblia apresentam como argumentos contra a autenticidade da palavra de Deus. Bem, isto será o tema do nosso estudo a partir do dia 22, a escola, Bíblia Mais. Portanto, não faltem, tragam os vossos amigos, convidem pessoas para estarem presentes. Nós vamos ter a oportunidade, durante cada domingo, de ter a possibilidade de estudar e de levar para casa um folheto, um resumo do assunto que estiver a ser tratado. Vai haver interatividade, as pessoas poderão colocar perguntas. Nós vamos fazer perguntas à Bíblia e vamos ver as respostas que a Bíblia tem para nos oferecer. Vai ser muito interessante. Por isso, venham, vamos ter algumas surpresas para apresentar a todos aqueles que aqui estiverem. Mas vamos então falar sobre o personagem de hoje, que é um senhor chamado Filipe. Já é falecido, Filipe, há muitos anos, há muitos séculos, ele foi um contemporâneo de Cristo. Filipe é conhecido como um homem que teve uma experiência bastante longa com o Senhor e de uma progressividade bastante acentuada. Filipe, o seu nome quer dizer pessoa aficionada por cavalos. É um nome grego e provavelmente Filipe, embora sendo judeu, mas talvez fosse filho de imigrantes, pessoas que tivessem morado fora da Palestina. O nome de Filipe dá, portanto, a entender de que este homem teria alguma coisa de origem grega, pelo menos a cultura da qual provavelmente os seus pais teriam vindo. Nós aqui em Portugal entendemos muito bem esta realidade do imigrante. Nós somos um povo de imigrantes, muitas pessoas tiveram a oportunidade de viajar para partes da Europa, para outros países do mundo, e estes descendentes dos imigrantes da comunidade lusófona espalhada pelo mundo, quando regressam, trazem nomes dos países de onde nasceram. Trazem a sua própria cultura, muitas vezes misturada com a cultura dos países onde as famílias, entretanto, se estabeleceram. Filipe era um homem assim. Não é? Mas nós vamos ter a oportunidade de perceber as várias fases da vida de Filipe. Eu gostaria de vos apresentar a primeira delas. Na realidade, nós vamos perceber que ao longo do longo ministério de Filipe, nós vamos perceber que este homem, ele tem, diríamos assim, tem fases diferentes. E em cada uma destas fases, Filipe vai demonstrar um aumento, um incremento de capacidades, de competências à sua própria vida e, sobretudo, a sua capacidade de servir. Bom, a primeira fase da vida de Filipe, ela não está, e digo-vos aqui, tenho que confessar, isto é resultado de uma antiga tradição que existe há muitos e muitos séculos dentro do próprio cristianismo. A Bíblia não afirma nada a respeito disto, não nos fala a respeito de como Filipe conheceu Jesus, como Filipe encontrou o Mestre. A verdade é que a primeira vez que a história de Filipe é citada o personagem de Filipe é citado em Atos 6. Contudo, há uma tradição cristã muito antiga que afirma que Filipe fazia parte de um grupo de seguidores de Jesus, que não era um grupo de seguidores tão íntimos como os 12, mas que faziam parte daquilo que eram chamados os 70. Na realidade, até, provavelmente, era um grupo de 72 pessoas que andava com Jesus, não de forma tão permanente quanto os 12 discípulos andavam. E então, a primeira vez que este grupo é referido, encontramos-lo em Lucas capítulo 10. E gostaria de convidar-vos a darmos uma olhada nestes dois versículos que aqui são mencionados. Lucas capítulo 10, o verso 1 e depois o verso 17. Diz, e depois disto designou o Senhor ainda outros 70. Algumas Bíblias dizem 72, porque se formos perceber
aquilo que o versículo diz a seguinte: e os mandou adiante da sua face de 2 em 2. 70 é um número que, dividido por 2, não dá par. Metade de 70 são 35. Portanto, quer dizer que teríamos um grupo de... aliás, teríamos duplas ímpares. Aliás, teríamos um grupo ímpar. E então, algumas pessoas acreditam que seriam 72. Não importa aqui a questão. A verdade é que diz a Bíblia que eles então iam de cidade em cidade, de lugar em lugar aonde deveriam, portanto, ir, aonde Jesus deveria ir. Depois, o verso 17 conta qual foi o resultado desta ordem dada por Jesus a este grupo. E diz que eles voltaram os 70, com grande alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demónios se nos sujeitaram. É interessante perceber que Jesus vai chamar estes homens para serem justamente os seus precursores missionários. Jesus ia visitar uma determinada região e enviava estes 70 adiante de si para falarem, para anunciarem a chegada de Jesus. Nós vamos encontrar também a indicação de que Jesus os desafiou a um projeto muito especial. Ele disse: a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Jesus era honesto, Jesus sempre foi muito frontal com todos aqueles a quem ele chama para o seguirem. Ele não deixa de fazer a mesma coisa conosco também. Jesus nos promete que estará conosco, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte. Contudo, ele nos diz que no mundo nós haveremos de ter aflições. Ele nos promete que estará conosco até à consumação dos séculos, mesmo no meio das dificuldades. E agora então, há aqui um desafio que Jesus lança a este grupo de 70 pessoas, quando ele lhe diz: a seara é grande, e a certeza de que Deus haveria de enviar novos ceifeiros, ou seja, novos obreiros, tinha que ver com a forma como fielmente estes desempenhassem o seu papel. E sabem, queridos amigos, há aqui uma coisa muito importante. Muitas vezes nós podemos desanimar diante das tarefas e diante das responsabilidades que temos. Talvez alguém que está numa universidade onde sente que é talvez o único na turma, onde é um cristão, onde procura viver os ensinamentos da palavra de Deus de forma fiel. Talvez você se sinta sozinho, talvez você se sinta abandonado. Mas uma coisa é importante: aonde você está, querido amigo, Deus, através do seu exemplo, vai poder suscitar outras pessoas que mais tarde ou mais cedo venham a conhecer também a certeza do Evangelho. Talvez alguma pessoa que vive numa família onde não existem outros cristãos além dela, sinta-se por vezes desanimada, sinta-se triste. Mas uma coisa é verdade, é que as pessoas que o conhecem, querido amigo, conhecem a si, minha querida amiga, como alguém cristão, essas pessoas olham para si e esperam ver um comportamento, um exemplo que seja coerente com o cristianismo que você professa. E estas pessoas, mesmo talvez não aderindo à sua religiosidade, às suas práticas cristãs, mas elas esperam, elas têm a expectativa de poder efetivamente ver no seu exemplo algo de coerente, algo de consistente com o que é o amor de Deus. Tenho tido a oportunidade de conhecer pessoas que, mesmo não professando a religião dos pais, elas continuam a confiar, por exemplo, na experiência intercessória, na experiência de oração dos seus pais. Pessoas que, mesmo não seguindo a religião dos seus familiares, quando têm dificuldades, é aos seus parentes que têm fé que eles vão buscar conselho, que eles vão buscar orientação, sabendo que a sua comunhão com um Deus, com o Pai do céu, lhes permitirá certamente encontrar uma sabedoria que humanamente não é encontrada entre os seres humanos. Por isso, querido amigo, continue fielmente fazendo a sua parte. Você pode estar sozinho, pode olhar uma seara gigantesca, mas Deus está a abençoar fielmente. Deus está a abençoar a sua dedicação e a sua entrega. O texto vai avançar e vamos continuar a acompanhar a história de Filipe. E a Bíblia diz-nos que o segundo momento da vida de Filipe, esta é a primeira citação oficial em que o nome de Filipe é referido, é em Atos 6. Eu gostaria então que pudéssemos ir até Atos capítulo 6, onde vamos encontrar ali não só a citação, a
a primeira introdução oficial de Filipe na história bíblica, mas sobretudo vamos entender aquilo que era esperado deste homem. A Bíblia diz, no capítulo 6 de Atos, no verso 3, diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. E que negócio era este? Era o diaconato. Havia um problema na igreja cristã primitiva em Jerusalém. A igreja cristã estava a passar por um problema em Jerusalém que provavelmente poderia representar a morte prematura desta organização. E agora imaginem, nós não sabemos há quanto tempo é que Jesus tinha ido para o céu, mas podemos falar aqui talvez de poucos anos, 2, 3 anos. E já o número de cristãos era tão grande que o fato de serem tão numerosos, isto começou a representar um problema que poderia pôr em causa a própria existência do movimento. O que era? Havia crescido o cristianismo dentro da cidade de Jerusalém. Mas em Jerusalém moravam judeus, nascidos na Palestina, judeus de Gema, e existiam os judeus que, sendo eles oriundos da imigração, da diáspora, eram, portanto, chamados de judeus helenistas, portanto, judeus que tinham vivido no mundo grego. E, segundo se dizia, segundo corria a boca miúda, de forma, diríamos assim, quase como uma conspiração, como uma fofoca, um boato, estavam a ser maltratadas as viúvas dos imigrantes, em favor ou em detrimento das viúvas dos imigrantes, tratava-se melhor as viúvas judias. E isto estava a criar ciúme, estava a criar de tal forma um desconforto que a igreja estava a passar pela possibilidade de ruir debaixo do seu próprio crescimento. E agora então, os apóstolos pedem para que sejam nomeados 7 homens. E as características eram muito simples. Eles deveriam ser pessoas de boa reputação, deveriam ser pessoas cheias do Espírito Santo e também ter grande sabedoria. O apóstolo Tiago haveria de dizer algum tempo mais tarde: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Isto quer dizer que em Filipe, como nós vamos ver no verso 6, em Filipe estavam presentes estas 3 características. Era uma pessoa de boa reputação, era um homem de uma experiência de comunhão com Deus verdadeiramente real e reconhecida, e era também um homem sábio. E diz a Bíblia, então, no verso 6, que apresentaram estes diante dos apóstolos e, orando sobre eles, lhes impuseram as mãos. E agora, então, Filipe é comissionado para ser um diácono. A palavra diácono, na língua grega, quer dizer alguém por meio de quem se serve. Alguém que tem a função de intermediar ou de servir, de transmitir algo a outros. Portanto, ele servia à mesa, ele distribuía os recursos que a igreja possuía entre as pessoas necessitadas. E fazia isto com grande competência, de forma que o problema que esteve quase à beira de levar à beira da destruição a igreja cristã, ainda na cidade de Jerusalém, acabou por ser solucionado. Bom, mas nós vamos encontrar Filipe numa nova etapa. E a terceira fase de Filipe é aquela que nós poderíamos chamar de Filipe o Evangelista. E agora reparem uma coisa interessante. Filipe foi chamado para ser um seguidor de Jesus. Ele experimenta a maravilha de trabalhar para Jesus, de ser um mensageiro de Jesus. Isto era um dom espiritual. No segundo momento em que ele aparece, ele é mencionado, portanto, como alguém que tinha virtudes espirituais que lhe permitia servir ao próximo. E agora nós vamos encontrar Filipe numa nova etapa, numa terceira etapa da sua vida, agora sendo-nos apresentado como evangelista. Vamos ao capítulo 8 do livro de Atos, e agora permaneceremos sempre neste percurso no livro de Atos. No capítulo 8, vamos ver do verso 5 até o verso 8. E vamos ler rapidamente esta narrativa. Diz então, o contexto aqui, para entendermos rapidamente, Estevão tinha sido apedrejado. Em consequência da morte de Estevão, aconteceu uma onda de violência contra os cristãos na cidade de Jerusalém e na circunvizinhança dentro da província da Judeia.
Com isso, os discípulos viram-se obrigados a fugir da região da Judeia. Entre eles, Filipe foge para a região da Samaria. Ora, os samaritanos não foram pessoas a quem Jesus tivesse dirigido um trabalho missionário muito intenso. A Bíblia fala-nos apenas de um único contato que Jesus teve com uma mulher samaritana. E depois, nessa cidadezinha, ele terá falado um pouco com algumas pessoas que ali moravam. Mas agora então Filipe vai efetivamente para a região da Samaria. E encontramos-lo no verso 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Verso 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, e que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Então, se agora olharmos para esta narrativa, vamos encontrar aqui quase uma mão cheia de novos dons espirituais que Filipe apresenta. Primeiro, ele era um evangelista, quer dizer que ele apresentava a palavra de Deus. Se nós formos a se formos a 1 Coríntios capítulo 12, vamos encontrar ali na lista que o apóstolo Paulo apresenta dos dons espirituais, vamos encontrar o apóstolo Paulo falar que existem pessoas que recebem a palavra de sabedoria. Efetivamente, Filipe tinha este dom. Ele era capaz de apresentar a verdade do Evangelho com tal lucidez, com tal capacidade, que as pessoas encontravam e percebiam a sabedoria que existe no Evangelho. A Bíblia também diz que existe um outro dom, que é a palavra de ciência, que é a capacidade de apresentar o Evangelho de uma forma tão organizada, de uma forma tão didática, que as pessoas entendem, que as pessoas aceitam os ensinamentos e a sistemática dos mandamentos do Evangelho. Nós podemos ver que Filipe também era alguém que tinha o dom de operar curas e milagres. Isto estava presente na vida de Filipe. A Bíblia diz que havia pessoas que eram curadas, que os demónios eram expulsos. E aqui nós vamos encontrar uma coisa extremamente interessante. Filipe é alguém que, dada a sua disponibilidade para servir, Deus vai lhe dando novos dons, Deus vai aumentando as suas capacidades de servir, a sua disponibilidade estava diretamente relacionada com a capacidade dele servir. E aqui, meus queridos irmãos, eu gostaria que nós começássemos a pensar na vida de Filipe, tentando aplicá-la à nossa própria vida. Muitas pessoas dizem, eu nasci com este dom, é este o único dom que eu vou pôr ao serviço de Cristo. Não, querido amigo, deixe-me dizer-lhe com toda a honestidade, uma das razões pelas quais a parábola dos talentos está contada no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, é justamente para nós entendermos que na vida de um cristão, os talentos podem ser aumentados, os talentos podem ser acrescentados, os talentos devem ser desenvolvidos. O cristão que tem um único talento e não o usa, ou estagna no uso daquele talento, ele está a comprometer a sua própria salvação. O discípulo que não busca novos talentos, novos dons espirituais para crescer, para se desenvolver, este discípulo está a pôr em causa, efetivamente, o plano da salvação para a sua própria pessoa. Filipe é um excelente exemplo de alguém que, recebendo alguns talentos em determinado momento da sua vida, estes dons são-lhe acrescentados. Por quê? Porque ele está disponível a servir. Queridos amigos, não vão para o céu aquelas pessoas que todos os sábados, todos os domingos, todas as quartas-feiras estão na igreja a aquecer o banco. Papa Sermão não vai para o céu. Querido amigo, é muito bom, eu digo-vos com toda a honestidade, é muito bom estar aqui convosco. Mas se a nossa religiosidade não passar, diríamos assim, de ouvirmos sermões, de sermos alimentados permanentemente por sermões, nós não iremos viver uma vida que vai para além deste mundo. E o que a palavra de Deus nos ensina pela vida de Filipe e de outros tantos homens, tantas outras mulheres na palavra de Deus, é que aquele que trabalha para Deus deve estar disponível a aceitar novas responsabilidades, novas competências. Nós dentro de instantes vamos ver algumas dicas que a palavra de Deus nos dá a respeito de como é que nós efetivamente podemos imitar o exemplo de Filipe. Vamos passar então à terceira fase, ou à quarta fase da vida de Filipe. Vamos encontrá-lo agora, ainda no capítulo 8 também. Filipe, mais agora como Filipe, o instrutor bíblico. Em
Samaria, ele é um evangelista de sucesso. E agora vamos encontrar Deus acrescentando-lhe uma nova competência, uma nova área de trabalho na vida de Filipe. Ele poderia ser o grande evangelista que falava às multidões e que fazia com que as pessoas de uma forma magnética se ligassem a ele. Mas há uma coisa muito importante, é que o trabalho da evangelização. Jesus era um orador entusiasmante, mas era nas conversas pessoais e individuais que ele conseguia tocar os corações das pessoas com quem ele se encontrava. E Filipe vai passar por essa mesma experiência. Em Atos, no capítulo 8, nós vamos encontrar, a partir do verso 26 até o verso 40, ou até o verso 29, mais precisamente, vamos encontrar a narrativa do encontro de Filipe com o oficial eunuco da Etiópia. Este homem, diz-nos a Bíblia, era um tesoureiro, era um homem das finanças, era uma pessoa de grande cultura. Não sabemos se era nobre, mas era uma pessoa de grande cultura, era uma pessoa de grande responsabilidade. E agora reparem numa coisa interessante. Os samaritanos podiam ser pessoas ignorantes, podiam ser pessoas simples, que aceitavam o Evangelho talvez até por empolgação. Aceitavam o Evangelho um pouco por conta da manifestação do poder que Filipe mostrava na sua vida, pelos milagres, pela expulsão de demónios. Mas com este homem aqui não acontece isto. Ele era um homem culto, não há nenhum milagre que seja feito por Filipe que convença este homem da autenticidade do Evangelho. Ele estava a ler o livro de Isaías, sabemos especificamente inclusive qual era o capítulo que ele estava a ler o capítulo 53 do livro de Isaías. Filipe ia caminhando na estrada, o Espírito inclusive lhe diz, aproxima-te daquela carruagem cujo homem vai a ler em voz alta, e a Bíblia diz que quando Filipe ouviu a leitura daquele texto, ele ficou empolgado. Ele disse, é isto mesmo, eu sou especialista em explicar esta parte da Bíblia. Ele sabia tudo a respeito de Isaías capítulo 53. Na verdade, ele sabia tudo a respeito de Isaías capítulo 52, verso 13, até 53, verso 12. Ele conhecia aquilo, sabia tudo. Então, quando ele se aproximou daquele homem, ele perguntou, você entende o que é que você está lendo? E ele diz, olha, não sei, a menos que alguém me explique. O profeta está a falar a respeito de si mesmo ou está a falar de outro alguém? E Filipe então disse, dá-me licença que eu lhe explique. Queridos amigos, existem muitas pessoas hoje interessadas em conhecer a palavra de Deus, em entender a palavra de Deus, em encontrar respostas para a existência e o propósito da vida humana. Acreditem, ao nosso redor, junto de nossa casa, no nosso círculo de influência, existem pessoas que têm perguntas e que querem conhecer a palavra de Deus. Talvez elas não estejam interessadas em estudar a Bíblia, porque não sabem que é na Bíblia que estão as respostas para as perguntas que elas têm. Existem pessoas que têm uma necessidade desesperada de Deus, mas que não sabem que é Deus a pessoa que pode responder e que pode satisfazer todas as suas necessidades pessoais. Existem pessoas que precisam de uma comunidade amiga, mas elas não querem saber de igreja, porque elas acreditam que as igrejas só servem para pedir o dízimo, para explorar as pessoas e por aí adiante. E, na realidade, queridos amigos, sabem, o que é necessário da nossa parte é estarmos dispostos a introduzir a cosmovisão que a pessoa tem, a estrutura filosófica do pensamento daquele indivíduo, sermos capazes de fazer a ponte entre aquilo que é o Evangelho e aquilo que a pessoa efetivamente possa entender como sendo a oferta que a palavra de Deus, que o Senhor na sua revelação tem para cada ser humano. E sabem de uma coisa? Filipe era este homem que tinha esta sensibilidade, que tinha esta astúcia, que tinha esta capacidade de fazer com que as coisas fossem apresentadas de uma forma simples, de uma forma didática, de uma forma organizada. Notem, este homem, que é descrito aqui em Atos capítulo 8, ele era etíope. Mesmo que ele conhecesse bem a cultura judaica, ainda assim havia minúcias da religiosidade judaica que ele certamente teria alguma dificuldade em entender. Fazer o outro passo para compreender o Evangelho, compreender
aquilo que era efetivamente os ensinamentos de Cristo, seria algo ainda muito para além. Ele precisaria fazer um upgrade dos seus conhecimentos, mesmo que ele entendesse bem o judaísmo. E reparem, numa conversa, não sabemos quantas horas demorou esta viagem, mas a verdade é que ao final desta conversa, o homem com quem Filipe viajava pergunta: temos aqui água, o que é que impede que eu seja batizado? Já imaginaram? Que instrutor bíblico tremendo! Ou seja, ele ensinava a palavra de Deus e as pessoas diziam: eu quero ser batizado. Não era ele que apelava para as pessoas serem batizadas? Eu digo-vos, eu nunca encontrei, aliás, já encontrei sim, mas não é fácil encontrar pessoas que chegam junto do pastor e digam: olha, eu quero ser batizado. Já tive o privilégio de encontrar várias pessoas que vieram ter comigo e disseram: olha, eu quero estudar a Bíblia porque eu quero ser batizado. Ainda este sábado alguém falou comigo neste sentido. Mas a grande realidade, queridos amigos, é justamente esta: é que Filipe tinha esta sensibilidade, esta capacidade de apresentar a palavra de Deus com tal habilidade que as pessoas entendiam, ficava claro. A decisão na mente daquele homem foi uma decisão lúcida, uma decisão clara, e ele partiu feliz para a sua terra porque ele ia com Cristo no seu coração. E ele provavelmente foi um missionário tremendo. Com um único estudo bíblico, aquele homem foi batizado e transformou-se num grande missionário na Etiópia. É interessante percebermos que o cristianismo na Etiópia foi muito forte. Provavelmente, desde os primeiros séculos, provavelmente o cristianismo foi implantado por conta deste homem, a quem Filipe evangelizou, a quem Filipe impactou na sua vida. Já imaginaram? Um homem simples, um homem despretensioso, mas que Deus podia fazer grandes coisas por ele. Você acredita que Deus pode fazer por você, por mim, por cada um de nós, coisas fantásticas e maravilhosas, como fez com Filipe? Vamos ao quinto passo, vamos à quinta etapa. Vamos ler ainda, antes de passarmos ao capítulo 21, vamos ler o verso 40 do capítulo 8. Atos, capítulo 8, verso 40. Depois que Filipe terminou aquele fantástico estudo bíblico com o oficial, o tesoureiro, o ministro das finanças da Etiópia, diz o verso 40, e Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho por todas as cidades até que chegou a Cesareia. Dá a entender que Filipe, de alguma forma, não voltou mais a morar em Jerusalém e acabou por ficar ali naquela faixa litorânea da Palestina, onde outrora tinham sido as cidades filisteias, onde tinham morado, portanto, o povo que habitualmente era inimigo dos israelitas, os filisteus. E agora então, vamos ao capítulo 21 do livro de Atos, e vamos encontrar ali Filipe sendo descrito quase de uma forma acidental, a sua família e a sua casa. Atos, capítulo 21, os versos 8 e 9. E aqui, queridos amigos, queria vos falar um pouquinho a respeito do Filipe, pai de família. E muitas vezes nós pensamos nos pais de família como sendo pessoas, nas mães de família, como sendo pessoas apagadas, pouco expressivas, alguém que coloca como opção na sua vida abdicar da carreira profissional para se dedicar à família. Muitas vezes, nas empresas, isto é visto como, diríamos assim, como um recuar, não é? Uma mulher que tinha uma carreira profissional brilhante, mas que depois, ao ser mãe, diz: bom, agora não vou mais trabalhar, ou vou diminuir, vou tirar o pé do acelerador porque vou me dedicar à família. Vamos ver aqui este homem, como ele é descrito. Atos capítulo 8, capítulo 20, versos 8 e 9. Atos capítulo 21, versos 8 e 9. E no dia seguinte, está aqui a ser contado um pouco a respeito da viagem do apóstolo Paulo até a cidade de Jerusalém, o retorno, portanto, da sua segunda viagem missionária. E no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegámos a Cesareia e entramos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, e ficámos com ele. Reparem que interessante. Filipe tinha sido nomeado em Atos 6 para ser um quê? Ser um diácono. Mas ele passou a ser conhecido como Filipe, o evangelista. Ele tornou-se um evangelista, tanto evangelista de massas, como evangelista pessoal. Era alguém que dedicava a sua vida de uma forma constante à persuasão, à partilha do evangelho. Mas o texto continua dizendo, e no verso 4,
aliás, desculpem, no verso 9 diz: e tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Sabem, queridos amigos, é verdade que existem muitos bons cristãos que por vezes veem com tristeza os seus filhos afastarem-se dos caminhos do Senhor. E um pai e uma mãe que dedicam com fidelidade o seu tempo ao Senhor, a sua espiritualidade e a Deus, não podem se sentir culpados pelas escolhas dos seus filhos. Mas a verdade é que também, no caso de Filipe, ele teve a felicidade de, através da sua vivência, através da sua espiritualidade, através da forma como ele vivia o cristianismo em casa, influenciou, impactou de tal forma a vida destas 4 moças, que sendo jovenzinhas ainda, e entendam aqui uma coisa, diz a Bíblia que elas eram donzelas, quer dizer que elas não eram casadas, e naquele tempo as meninas casavam-se bastante cedo, ainda diríamos assim, algumas delas casavam-se provavelmente antes dos 20 anos, era muito comum as pessoas casarem-se antes dos 20 anos. E então estas jovens, estas 4 meninas, que devem ter nascido umas atrás das outras, tinham efetivamente uma vivência espiritual tão forte com Deus que elas acabaram por ser reconhecidas como profetisas. E isto aqui leva-nos a perceber uma coisa muito interessante, é que qual seria o ambiente na vida da casa de Filipe? A casa de Filipe não só era vista como um lugar de paragem obrigatória para todos os missionários que passavam por Cesareia, mas era também um lugar onde o cristianismo, onde a experiência religiosa era algo que se apalpava no ar. Certamente a casa de Filipe não era uma casa onde se sentia o medo de um pai zangado, de uma mãe mal disposta. Não era certamente o lugar onde havia queixumes e lamentos, reclamações, brigas de filhas umas com as outras. Não, a vivência desta família era efetivamente uma vivência de completa e constante religiosidade íntima que era vivida. Aquele lugar era um lugar de paz, era um cantinho do céu plantado na terra, era um oásis no local onde aqueles que eram fiéis obreiros do Senhor podiam encontrar um pouco de paz, um pouco de serenidade para viverem. E queridos amigos, a vida de Filipe termina aqui a descrição que é feita deste homem. A Bíblia não nos diz muito mais a respeito do que é que ele fez, quais foram as suas realizações em prol do Evangelho. Mas uma coisa nos mostra, é que ele foi um homem bem-sucedido em passar a qualidade da sua religiosidade, da sua comunhão com Deus à geração seguinte. E queridos amigos, nós como cristãos devemos ter esta noção, esta responsabilidade de partilharmos com outros, efetivamente, a essência do discipulado, é ensinar outros a serem eles mesmos também ganhadores de almas para Cristo. E o desafio que Deus nos faz, efetivamente, é justamente esse. Nós somos chamados, é como se de alguma forma Jesus estivesse junto de nós para nos dizer: ide por todo o mundo, ensinai todas as verdades que vos tenho ensinado, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo aquilo que vos tenho ensinado. Mas sabem, queridos amigos, é uma coisa extremamente importante nós percebermos como é que nós podemos ser um Filipe moderno. Eu gostaria de partilhar convosco aqui de uma forma muito prática 4 ideias simples de como é que nós podemos efetivamente ser também nós um Filipe moderno. Primeira ideia: estude o tema dos dons espirituais. E se existem versos ou textos da Bíblia que são importantes para nós entendermos isto, eu gostaria que aqueles que estão a tomar nota pudessem anotar isto. Romanos capítulo 12. Okay? É um texto onde se fala de forma muito clara, muito explícita sobre os dons espirituais. Romanos capítulo 12. Segundo texto, 1 Coríntios capítulo 12 também. 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14 são capítulos onde a temática dos dons espirituais é amplamente discutida pelo apóstolo Paulo. Então, Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulos 12, 13 e 14. E alguém pode dizer assim: mas capítulo 13 não é a respeito do amor? É, mas o Espírito Santo não tem como dom principal o amor?
Então o amor é também um dom espiritual. Então, Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulos 12, 13 e 14, Efésios, o último texto, capítulo 4. Se você quer conhecer algo a respeito dos dons espirituais, quer ter uma boa noção do que são os dons espirituais, estude estes capítulos. Efésios capítulo 4, 1 Coríntios capítulos 12, 13 e 14 e Romanos capítulo 12. Estes capítulos vão nos dar uma boa noção do que são os dons espirituais. Por exemplo, veja aqui no capítulo 14 de 1 Coríntios. Leia comigo, por favor, 1 Coríntios capítulo 14, o verso 12. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 12. Paulo recomenda: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. O apóstolo Paulo está a dizer: é legítimo você e eu desejarmos ter dons espirituais. Portanto, quem quer ser um Filipe moderno deve estudar, deve conhecer e compreender bem a doutrina dos dons espirituais. Segunda ideia: busque os dons espirituais. Como dizíamos há pouquinho na leitura de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 12. Devemos buscar os dons espirituais. Devemos procurar colecionar os dons espirituais. E temos que entender aqui uma coisa fundamental. Quando você e eu estudamos a doutrina dos dons espirituais, nós precisamos perceber o seguinte: os dons que o Espírito Santo dá aos crentes não são medalhas, não são diplomas para pôr na parede. Os dons são ferramentas. Você não põe um martelo na parede para enfeitar a parede. Você usa o martelo para pôr pregos na parede, se for necessário. Você não põe um serrote sujo de serragem para enfeitar a tua sala. Bom, existem algumas estéticas de ornamentação de interiores, mas habitualmente nós não pomos um serrote sujo, usado, na sala. Não é? É uma ferramenta, é para ser usado. Não é? O Espírito Santo dá ferramentas para serem usadas e dá-as para poderem efetivamente ser úteis. E nós devemos nos habituar a efetivamente desenvolver e buscar os dons espirituais. Terceira ideia: aceite desafios. Muitas pessoas dizem: eu não sei qual é o meu dom espiritual. Muito bem. Acredito que Deus muitas vezes fala conosco através dos desafios que nos são postos à frente. Há pessoas que dizem: eu não tenho dons e não sei o quê. Quando o pastor vai falar com elas, quando o diretor da escola sabatina vai falar com elas, quando o líder de um ministério vai falar com essa pessoa: eu não tenho dons. Mas Deus está-lhe a mostrar ali, meu querido irmão, minha querida irmã, que você tem aquele dom para poder servir. Mas eu acho que eu não tenho. Mas quem diz que você não tem se o Espírito Santo é que lhe deu? Isso é arrogância da nossa parte. Há muitas pessoas que são humildes na sua aparência, são coitadinhos, mas são arrogantes lá no interior, porque não aceitam aquilo que o Espírito Santo lhe está a dizer, não aceitam aquilo que o Espírito Santo lhe está a mostrar. Se você é chamado para uma determinada função, aceite essa função. Eu não posso, não tem problema. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então o que acontece aqui? Acontece que eu não posso, mas Deus pode. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não sou capaz, mas Deus consegue. E se Deus chama, Deus não chama os capacitados, Deus capacita os escolhidos, que é diferente. Filipe era isto. Filipe era este homem. Podemos dizer, Filipe era voluntarioso. Filipe parecia uma criança, sempre estava à espera de novos desafios. Mas a verdade é que Filipe cresceu. Filipe foi útil. Filipe foi um personagem que se destacou pela sua disponibilidade. Não por ser superdotado, não por ser super bonito, não por ser super sumo, mas porque estava disposto a servir. Aceite desafios, querido amigo e prezado irmão. Quando você diz que não ao Espírito Santo, pode ser que você esteja a fechar a porta do seu coração e a incluir-se na condição daquele servo lá que recebeu um talento e que depois chegou junto do seu senhor quando foi fazer as contas e disse: olha, eu sabia que tu eras injusto, que tu és severo, mas não sei o quê, tal. Então o que aconteceu com aquele servo? Qual foi o veredito? Qual foi? Lançai-o nas trevas exteriores, onde há choro e quê? Ranger de dentes. Isto quer dizer que aqueles que não desenvolvem os dons espirituais estão a trabalhar para a sua perdição. Isso é duro, mas é verdade.
Não sou eu que digo, querido amigo, é o Senhor que diz. E por fim, não ponha limites ao poder de Deus. Porque se Deus chama, se Deus convida, se Deus lhe estende um desafio, é porque Deus o vai capacitar. Vá com medo? Vá. Com as pernas a tremer? Vá. Suba para pregar com um tremendo sentimento de temor diante do Senhor? Faça isso mesmo. Por quê? Porque a palavra de Deus é efetivamente fogo. E nós devemos falar da palavra de Deus efetivamente com um grande respeito pelo Senhor e pela autoridade da sua palavra. Mas aceite o desafio por amor de Deus e pela salvação da sua própria alma. Aceite. Aceite o desafio de falar aos outros a respeito do Evangelho. Mas eu nunca fiz isso. Não importa. Filipe também certamente nunca tinha feito isso, mas ele fez e transformou-se num grande evangelista, num grande instrutor bíblico. Só pode aprender a nadar quem efetivamente entra na piscina. Só pode aprender a dar estudos bíblicos quem efetivamente dá estudos bíblicos. Só pode levar ao batismo pessoas quem efetivamente se interessa pelos outros para lhes ensinar os rudimentos do Evangelho. Queridos amigos, Deus pode fazer grandes coisas por pessoas comuns como nós, como você e eu. Esta é a grande maravilha, é a maravilha da mensagem do Evangelho. Eu poderia lhes contar experiências de muitas pessoas e experiências pessoais, mas queria que você e eu levássemos desta noite a ideia de Filipe, um homem absolutamente comum, por meio de quem Deus fez coisas surpreendentes. Por isso, não existem pessoas demasiado idosas para poderem ser usadas pelo Senhor. Não existem pessoas demasiado jovens para poderem ser usadas pelo Senhor. Não existem pessoas demasiado ignorantes para poderem ser usadas pelo Senhor. Não existem pessoas demasiado ocupadas para poderem ser usadas pelo Senhor. Se você estiver disponível, Deus fará coisas surpreendentes por meio de ti. Você acredita nisso? Você que nos está a assistir, você acredita nisso? Que o Senhor toque o seu coração e o ajude a entender que existe um Deus que pode fazer coisas surpreendentes por pessoas comuns que simplesmente estiverem disponíveis a ser usadas por Ele. Eu gostaria de orar com todos aqueles que aqui estamos e aqueles que nos assistem também pela internet. Oremos. Querido Deus, ao terminarmos esta pequena série de estudo de vida de pessoas que nos deixam exemplos extraordinários, nós queremos olhar para a vida de Filipe e, como ele também, aceitar os desafios que tu nos colocares na frente. Querido Deus, existem aqui pessoas que talvez estejam neste momento receosas diante dos desafios que tu possas colocar à sua frente. Mas ajuda-nos, querido Senhor, a estarmos disponíveis a fazer no temor e no tremor do Senhor o melhor que tu nos chamares a realizar, com a certeza de que o sucesso já nos é garantido, com a certeza de que a tua bênção nos acompanhará em nossa vida. É o que nós te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor.